neste momento nós iremos assim orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus que estás nos céus, toda honra, Pai, toda glória é dada a Ti, meu Deus. Neste momento, Pai, eu quero assim Te agradecer pelo dia em paz que o Senhor nos concedeste, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus. Amém. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós só precisamos, Pai, compreender, entender e aceitar, Pai, o que o Senhor tem assim preparado para cada um de nós, meu Deus. Amém. Neste momento, meu Deus, eu quero assim colocar este culto na Tua presença. Tudo quanto for acontecer aqui, meu Deus, que o Senhor possa estar se recebendo com um cheiro suave as Tuas narinas, Senhor. Usa, Pai, cada um dos Teus filhos que irá, Senhor, participar do culto dessa noite, nos louvores, cada oração, que o Senhor receba, Pai, aquele desejo que está aí no coração dos Teus filhos, que o Senhor venha responder conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Amém. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor sabe, Pai, a situação que me encontro, mas me coloco à Tua disposição, na Tua dispensação. Que o Senhor venha assim, meu Deus, a cada dia, Pai, está me levantando como o Senhor tem levantado, meu Deus. Eu não tenho palavra para Te agradecer pelo que o Senhor tem feito em minha vida, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa igreja. Obrigado, meu Deus, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem recebido cada oração, meu Deus, da vida dos irmãos, das irmãs que têm orado pela minha vida, pela vida da minha família. Sou grato, meu Deus, do Senhor por tudo, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, a cada dia me usar como o Senhor quer. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido assim a igreja a estar abrindo suas Bíblias em Romanos. Romanos 8, 31. Romanos 8, 31. Amém, irmãos? Amém. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por amor, todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? E essa certeza que nós temos, né? Eu, quando o pastor, né, falou para mim fazer a abertura hoje, aí eu falei, ia falar não, mas depois o Senhor, Ele volta e nos corrige. E o texto que veio na minha mente foi esse: nem a morte, nada
vai nos separar do amor de Cristo. Amém. E que nós possamos, irmãos, perseverar, mesmo na nossa fraqueza. Como eu falei de manhã, tinha alguns irmãos aqui, e repito a falar novamente. Eu mesma, de mim, eu não estaria aqui. Minha vontade era de estar em casa, deitada, trancada, mas o Senhor, Ele não quer isso. Qual for o problema que você está passando, levanta, porque Deus não quer isso. Deus quer a gente de pé. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Vontade eu tenho, mas eu estou lutando. Estou aqui não por mim, porque de mim mesma eu não estaria. Eu estou aqui porque Deus é grande, Deus é poderoso, e Ele não quer ver os dedos caindo. E não deixe, irmãos, nada separar a gente do amor de Cristo. Nem a morte, que é a pior coisa, mas eu estou aqui porque Deus é grande na minha vida. Amém. E assim como Ele é comigo, Ele é com os irmãos. E essas coisas faz a gente, como eu coloquei para o pastor, e até coloquei em uma das minhas postagens. Eu já tive tantas percas que chegou um momento que eu achei que eu estava forte. Mas eu fiquei tão fraca, mas tão fraca, que não tinha vontade de fazer nada. Tinha um dia que me dava vontade de eu sair correndo, mas Deus não permitiu, e eu levantei. Eu estou aqui de pés porque a gente precisa ter atitude. Nós precisamos levantar. E Deus não quer isso. Deus não quer a gente prostrado. Deus não quer que a gente deixe Ele por qualquer coisa, irmãos. Muitas coisas a gente tem visto. Tem muitas pessoas que se têm afastado de Jesus por pequena coisa. Mas Deus não quer. Ele quer que nós estejamos mesmo na fraqueza. Naquele momento que a gente acha que a gente não vai poder levantar. Mas Deus quer a gente nesse momento. E eis-me aqui, não porque eu sou forte, eu sou fraca, eu sou pó, mas o Senhor Ele é forte na minha e na tua vida, irmão. Amém. E eu louvo a Deus porque Ele tem me levantado a cada manhã. E neste momento eu peço assim a irmã Sônia que esteja orando ao nosso Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Deus. Verdade, Deus. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigada por cada servo Deus que está em viagem, meu Pai, que estão retornando, Pai, pastor e família, família pastoral que estão presentes hoje, Deus, obrigada por tudo. Amém. Amém, Jesus. A igreja dessa noite, através da igreja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Ainda abriremos nossas Bíblias em Salmos 150. Salmos 150. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai pelos seus poderosos feitos. Louvai-o a sua muito grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa.
louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser respire e louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Neste momento eu convido assim, um grupo de louvor para estar tocando e louvando nosso Deus neste momento. Logo após os louvores, que a irmã Gabi esteja assim, fazendo oração e colocando a vida do pastor no altar do Senhor.
nós, amém? Vou pedir o irmão Vanderlei só para fazer um teste, por favor. Deixa os irmãos que estão ali atrás, se melhora ou não muda, fechando a porta, hein, irmão, por favor. Faça esse teste, irmão, só para ver. Melhorou? E se fechar aqui, melhora ou piora ou fica muito calor? Melhorou mais? E se colocar fogo e colocar o ar, melhora ou piora? Está quase, está quase. Deus quiser, essa semana a gente já vai fazer a encomenda do ar, viu? Aos visitantes, que Deus abençoe cada um, a alegria de estar conosco aqui nesta noite. Queridos, estivemos fora esses dias, já chegamos aqui desde a sexta-feira. Hoje tivemos ali com a irmã Ney, né? Passando um tempinho ali, formando cada irmã Esmeralda também. Graças a Deus, muita minha mulher, né, nas duas casas. E é muito bom, né? O povo de Deus ter esse contato aí. Infelizmente, em períodos difíceis, né? Mas cantamos agora. Seu gemido será substituído por um hino de vitória, né? Possamos orar pela irmã Esmeralda. O médico, em virtude de sua idade, não aconselha essa cirurgia, né? Mas que Deus esteja dando misericórdia ali e suprimento a sua serva, para que ela passe por esse momento de dor, esse momento difícil. Então nós vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 139, versos 7 e 8. Salmo 139, versículos 7 e 8. Vamos estar meditando neste assunto. Submarino Titã, do céu ao inferno. Salmo 139, versículos 7 e 8. Salmo 139, 7 e 8, Salmo de Davi. Diz o texto: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno ou no mais profundo abismo, tu aí estás também. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus amados, no domingo, dia 18 de junho, após 1h e 45 minutos do início de sua expedição, desapareceu o submarino Titã da Ocean Gate, feito por um material duvidoso, feito por um material pouco estudado e até então impróprio para resistir a quase 4.000 metros de profundidade. Material de fibra de carbono e titânio, um material mais barato, um material mais leve, porém um material que muitos estudiosos disseram que não era um material próprio para se descer ao fundo do mar e nem muito menos ir a tão grande profundidade. Os estudiosos, os historiadores, obviamente depois que a casa foi arrombada, depois que a tragédia aconteceu, é claro que se fala muito mais, mas não falou pouco antes da tragédia acontecer também. Muitos já haviam explicado e dito para o CEO daquela empresa que a profundidade é de 300, a pressão da água é de 300 a 400 vezes maior do que a pressão da superfície. E por mais que eles não vissem a olho nu, cada vez que aquele submarino descia, ele era exposto a uma pressão muito grande. E cada vez que ele subia, essa pressão era diminuída, fazendo com que, mesmo não sendo a olho nu, aquela peça, aquele material, aquele submarino fosse ficando cada vez mais vulnerável. Pequenos amassados, pequenos arranhões, pequenas fissuras poderiam estar acontecendo ali e eles não se davam conta disso. Até que em determinado momento,
a quase 4 quilômetros de profundidade, né? O Titã implode e causa a morte de todos os seus passageiros. Alguns especialistas dizem que a implosão é o contrário da explosão, né? A explosão é de dentro para fora e a implosão é de fora para dentro. É como se o submarino chupasse todo o seu material de fora para dentro e depois que sugasse, ele virasse estilhaço, como se fosse estilhaço de vidro. Então aqueles especialistas acreditam que não será possível realmente encontrar aqueles corpos e algum material parecido com o corpo humano foi resgatado do mar, já foi transferido para o local devido, a fim de que pudessem ver se faz parte de restos mortais de seres humanos, mas que o corpo humano ficaria ali muito provavelmente quase que em sua totalidade como um mingau. Eles usam o termo mingau humano. E queridos, quando a gente olha essa questão, né, quando a gente para analisar que cada uma daquelas pessoas pagaram cerca de $250 mil ou R$1 milhão para descer aquela profundidade, é inimaginável, né? É claro que quem tem o seu dinheiro gasta com o que quiser. Isso aí nós não podemos questionar, né? Apesar de tanta gente estar aí passando fome, a pessoa só doa se ela quiser. A pessoa só faz alguma coisa pelo próximo se ela quiser. Ela trabalhou ou ela herdou, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser. Mas, queridos, quando a gente imagina a profundidade e a maneira com que aquelas pessoas tinham que viajar, todas sentadas, né? E ir para uma profundidade onde o corpo humano só suporta 300 metros por conta dessa pressão. Eles foram para uma profundidade de quase 4 quilômetros. É um negócio espantoso. Quando a gente pensa na história do Titanic, é algo assustador, é algo assombroso. Um navio daquela proporção, com tanta gente, quase 3 mil passageiros, fora a tripulação, um navio de quase 270 metros de comprimento, um monstro para a época, né? E tantos alertas foram levados até o Titanic em relação a icebergs. Alguns nem chegaram ao capitão, outros chegaram, mas eles estavam em busca, porque era uma linha nova, foi feito o Titanic, mas acho que um ou dois ao mesmo tempo, para concorrer com outros dois, em virtude de atrair passageiros para si, como sendo o navio mais luxuoso e também o mais rápido para aquela época. Eles queriam sair de onde saíram, da Inglaterra para Nova York, para bater recorde em velocidade. Então, quando os alertas de vários barcos e de outros lugares foram chegando até o Titanic, eles, ignorando aquilo, colocaram carvão na caldeira e o Titanic acelerou cada vez mais, e quando viram, não deu tempo mais de fazer nada. O nem Deus afunda este navio ficou marcado na história. O senhor do submarino disse que o submarino era inquebrável. Então as histórias parecem que se repetem. Amados, aquele homem cria tanto que aquilo, eles falam que cria tanto que era seguro que estava lá dentro, mas há filmagens dele falando que muitas pessoas falaram que os materiais que ele foi feito não eram materiais seguros, e ele ignora aquilo e faz essa mistura de fibra de carbono com titânio e vai lá para dentro. Queridos, o chamado senhor do Titanic, que era o especialista, o maior especialista nas histórias do Titanic, estava lá nesse mesmo submarino que implodiu a 500 metros da carcaça do Titanic. Encontraram esses restos desse submarino. Amados, muitos alertas também foram dados.
muitos alertas também são dados em relação à vida espiritual, mas o ser humano tem negligenciado ouvir isso. Mas vamos abrir em 1 Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 9. 1 Timóteo 6, 9 e 10, o texto diz assim. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ser ricos, 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens à perdição e à destruição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então a palavra de Deus nos faz alertas também muito sérias em relação a muitas coisas. E queridos, em se tratando deste episódio em especial, a luz da palavra de Deus nos mostra que muita da desgraça que aconteceu ali foi em virtude do amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males. Em Eclesiastes, no capítulo 5, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo de número 10, Eclesiastes 5:10, o texto ainda diz: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Quando a gente pensa em versos como esse, veio em minha mente aquele episódio que aconteceu com um avião transportando o time inteiro de futebol da Chapecoense, onde, buscando uma economia que, quando se trata de vida, qualquer valor se torna ínfimo, buscando uma economia em relação a valores, em relação a valores daquele combustível, eles creem que o combustível que tem no tanque vai ser o suficiente para chegar até lá, e não abastece. E o avião cai e nem explode, porque cai já completamente seco. Deu uma pane seca no avião. O texto está dizendo que o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. A presidente Leila do Palmeiras Futebol Clube comprou há pouco tempo um avião avaliado em 328 milhões de reais. O avião é dela, não é do time. Ela diz que as viagens são muito caras, 1.200.000 a quase 1,5 milhão de reais, dependendo para onde vai levar esse time. E se tornando caro desse jeito, ela compra o avião para si e coloca num preço mais reduzido para o time, para facilitar também o tempo do transporte. Agora, meus amados, imagine uma coisa dessa. Entra o time todo, entram pessoas no avião, pagam passagem, pagam caro, acreditando nessa segurança. Há pessoas que entram em carros, sendo meros passageiros, confiando que o carro está em dia, com a manutenção em dia, confiando no motorista. E muitas vezes nós deixamos de ir para o ar pensando que em terra é mais seguro. E muitas vezes a gente deixa de ir para a terra pensando que o ar é mais seguro, de fato é o transporte mais seguro do mundo. Mas os seres humanos estão sujeitos a falhas humanas, a egoísmos, a usura, a tantas outras coisas. Políticos entram, políticos saem, políticos concorrem, políticos são impedidos de concorrer. E para nós, sabe o que é que isso faz diferença, irmãos? Nada. Sabe por quê? Porque quem governa a nossa vida é Deus. Há tantas pessoas que deixaram de pegar carro para pegar avião e o avião caiu. Há tantas pessoas que deixaram de pegar o avião e pegaram um carro e morreram em acidente de carro.
Há tantas pessoas que tomaram a vacina da Covid para se precaver dos danos que poderiam vir se pegasse o vírus e morreram. Há tantas pessoas que não tomaram em virtude do efeito que a vacina poderia causar, sendo ela feita num tempo recorde e para muitos pouco estudada, pegaram o vírus e morreram. Irmão, você que vacinou ou você que não vacinou, se a sua vida estiver escondida em Deus, a gente faz o que a apóstolo falou: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. No livro de, deixa marcadinho Eclesiastes, vamos voltar agora, mas vamos lá em Provérbios, volta poucas páginas aí, Provérbios no capítulo 11, Provérbios 11, versículo 28, o texto diz, Provérbios 11, 28, aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Há muitos homens que estão confiando em suas riquezas, há muitos homens que estão confiando em seus bens, há muitas pessoas que estão depositando a sua confiança no que conquistaram ou no que pretendem conquistar, e estão morrendo, estão perdendo a sua vida, estão colocando o seu coração em coisas passageiras, em coisas superficiais. Mas o texto que nós lemos aqui no versículo 28 diz que os justos reverdecerão como a rama. Aí o Senhor manda uma chuva, aí o Senhor sopra um vento, aí o Senhor manda uma nuvem, e é o bastante para que aquela rama que está seca, sem esperança, caída, quase morta, reviva e fique verde novamente. Voltando aí em Eclesiastes, ou indo para Eclesiastes, no capítulo 4, verso 13, terminando esse ponto, 4,13 de Eclesiastes, diz assim, Eclesiastes 4,13, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Então, quando o Senhor trouxe esses textos ao meu coração, queridos, cada um desses textos foi me levando a este episódio, foi me levando a pensar e analisar como a Bíblia é tremenda, é extraordinária, é luz, é lâmpada, é aquela que clareia, aquela que ilumina, aquela que direciona, é aquela que nos mostra as tragédias à distância, nos mostra os buracos antes de nós cairmos. Olha, eu vou repetir, o texto está dizendo, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e sensato, que esse não deixa mais admoestar. Quantas admoestações, quantas alertas foram dadas àqueles homens, tanto do Titanic quanto do submarino? Quantos alertas foram dados, irmãos, e todos ignorados, em virtude do dinheiro, em virtude da autossuficiência, né? E não pensando assim na vida das outras pessoas, não pensando na vida daqueles que estavam ali. Não foram só 5 vidas que se partiram ou que se perderam, foram 5 famílias. São 5 famílias que estão enlutadas, né? São 5 grupos de pessoas que estão sofrendo em virtude da negligência e da insensatez de um homem. Como na vida espiritual também, muitos alertas nos são dados. Indo para 2 Timóteo no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. 2 Timóteo 2, a partir do versículo 1, alertas da parte de Deus para nós no campo espiritual, secular, social, físico, emocional. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, o texto diz, Paulo escrevendo ao Timóteo, o texto diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
Porque de mim, dentre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Duas coisas primeiro, antes de nós avançarmos no texto. No versículo 1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te no dom imerecido. É como se Paulo estivesse dizendo, mesmo você não merecendo, peça a Deus que fortifica-te na graça que vem dele. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O versículo 3 diz, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Amados, estamos lutando como bons soldados do Senhor Jesus Cristo? Estamos vivendo como bons soldados do Senhor Jesus Cristo? Estamos vivendo olhando para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo? Ou o que tem acontecido neste mundo, o que tem acontecido ao nosso redor, tem sido insignificante, tem passado desapercebido aos nossos olhos? Tudo isso tem apontado para a volta do Senhor Jesus Cristo, para aquele momento glorioso onde o Senhor Jesus descerá nas nuvens e arrebatará para si a sua igreja, aqueles que um dia verdadeiramente entregaram seus corações a Ele, pedindo perdão pelos seus pecados e reconhecendo que Ele é e Ele pode fazer tudo o que nós necessitamos. O versículo 4 diz, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O texto está dizendo que absolutamente nada que tem nesta vida deve ser suficientemente grande para nos fazer embaraçar, perdendo o Senhor Jesus Cristo de vista. O texto está dizendo que absolutamente nada que há nessa vida deve ser grande ou chamativo bastante para nos desviar do nosso propósito, do nosso caminho. O texto está dizendo que se nós estamos militando como bons soldados do Senhor Jesus Cristo neste mundo, absolutamente nada pode, como foi lido, e deve nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O verso 5, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O texto está dizendo, ou nos fazendo lembrar, que há uma coroa separada para nós no céu. Mas o texto está dizendo que, primeiro, nós só vamos para o céu se militarmos legitimamente. O texto está dizendo que levarmos o nome de cristão não é suficiente. O texto está dizendo que levar o nome de cristão e não demonstrar que somos cristãos é algo completamente diferente. Além de levarmos o nome de cristão, precisamos demonstrar que somos cristãos legítimos. Porque hoje em dia, irmãos, todo mundo é crente, não é? O crente na palavra significa aquele que crê em Deus. A Bíblia diz que até o diabo crê. Até o diabo crê e estremece. Crê e estremece, mas não obedece. Em virtude dessas coisas foi expulso do céu. Querer ser igual ou maior do que Deus. Então, queridos, nós precisamos ser legítimos, cristãos legítimos, aqueles que verdadeiramente foram transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto está dizendo no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. É o que eu falo sempre aqui, só que em outras palavras. Lembra que eu falo aqui, você tem dois filhos, um é bem obediente, outro é bem desobediente. Você ama os dois de igual maneira, de igual forma, mas você tem uma caneta só, e os dois estão precisando de uma caneta. Você tem que dar a caneta para alguém. Quem você vai preferir dar a caneta primeiro? O filho mais obediente? Você vai honrar a obediência dele. Então nós temos nossas prioridades também, e Deus também, irmãos, porque Deus é justo. O texto está dizendo que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, se eu trabalho em prol do reino, se eu trabalho em prol da causa, se eu trabalho para levar
levar outras pessoas ao conhecimento de Jesus, seu trabalho para testemunhar, seu trabalho para fortificar um grupo, um povo, seu trabalho para alertar as pessoas, Deus vai me honrar e eu vou ser o primeiro a gozar dos frutos. Está entendendo o mistério? Versículo 7: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que era da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Que desafio! Que desafio! Você pode ler esse texto como que é você falando. Você pode dizer: eu sofro, verso 10, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. O que você tem feito para que outros alcancem a salvação em Cristo Jesus? Que preço nós temos pago, irmãos? Quanto nós temos investido no Evangelho, em busca de outras pessoas, em levar a palavra que salva outras pessoas? Quantos convites nós temos feito? Quantos testemunhos nós temos dado? O que nós temos falado? O que nós temos feito por aí? Verso 11: palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos, se sofremos, também com Ele reinaremos, se o negarmos, também Ele nos negará. Uma vez que negamos ao Senhor Jesus Cristo, a palavra está dizendo: se sofremos, também com Ele reinaremos, se o negarmos, também Ele nos negará. Misericórdia, eu não nego o Senhor Jesus, não. Mas quando eu nego a obra, eu nego o Senhor Jesus. Quando eu nego minhas palavras, eu nego o Senhor Jesus. Quando eu nego minhas ações, eu nego o Senhor Jesus. Quando eu nego minhas prioridades, ou quando eu deixo o Senhor Jesus em segundo lugar, eu estou negando o Senhor Jesus. E negando o Senhor Jesus, o texto está dizendo: Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Pulando ao 15: portanto, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Em Mateus 22, 29, Jesus volta para aquele povo e diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós erramos muitas vezes porque nós não estamos nos dedicando à leitura. Nós erramos muitas vezes porque quando nós não lemos, quando nós não paramos para ouvir, para prestar atenção, nós não entendemos. Então vem determinadas situações e nós caímos por falta de entendimento. O texto está dizendo: nós temos que nos apresentar provados, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evitando falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desse roerá como câncer, entre os quais o milênio direto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este zelo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se você profere o nome do Senhor Jesus Cristo, se nós proferimos o nome do Senhor Jesus Cristo e temos proferido dia após dia, nos colocando como cristãos, nós temos que nos apartar da iniquidade, temos que nos apartar do pecado. É isso que a Bíblia está dizendo. E algo interessante, voltando um pouquinho aí antes de avançar para o 20, 18 ainda diz: os quais se desviaram da fé, dizendo que a ressurreição já era feita, perverteram a fé de alguns. Muitas pessoas hoje em dia têm pervertido a sua fé. Muitas pessoas hoje em dia têm negado a sua fé. Muitas pessoas hoje em dia têm olhado para trás, como a mulher de Ló, porque outras pessoas que também frequentam igrejas têm olhado para a situação que tem acontecido nesse mundo e têm dito assim: mas não tem nada não,
mas todo mundo faz, não tem problema nenhum. Você pode pegar costumes de lá de fora, trazer para dentro da igreja, não tem problema nenhum. Como a gente até comentou hoje de manhã aqui, não é? É crentão, não é quentão não, né? Não tem problema nenhum você tomar seu chá, mas é aquela questão de fugir da aparência do mal, né? Tem um dia, né, que você for tomar esse chá que o povo põe álcool adoidado por aí, bem no dia que eles usam com álcool, você está pedindo para ir julgar, né? Então, meus queridos, há muitas pessoas que têm trazido culturas fortíssimas para o seio da igreja e têm dito: tem nada não. Tem igrejas muitas vezes hoje em dia, cada uma que vai prestar conta para Deus, não tem nada a ver com isso, tem colocado globos dentro da igreja, né? E tem feito muitas coisas que têm acontecido lá fora e tem dito: nada não. O importante é que as pessoas venham, o importante é que encha a igreja. Isso é inchar, queridos. Deus não tem se preocupado com quantidade, não. A preocupação do Senhor é com a qualidade. O Senhor disse que procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Poderia dizer: procura adoradores. E a pessoa hoje em dia vai dizer: eu sou adorador. Mas na primeira oportunidade cai, na primeira oportunidade peca, na primeira oportunidade ou na única oportunidade que tem para testemunhar para um parente, para um vizinho, para um amigo, deixa de fazer. Não permita ser pervertido, ou que sua fé venha se perverter em virtude de alguns que já se perverteram. Não permita olhar para o Senhor Jesus Cristo de um modo diferente, senão respeitoso, humilde, né? Precisamos olhar para ele de baixo para cima. João, quem foi João? Ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É isso, irmãos. Pulando ao verso 20. Ora, uma grande casa não somente há vasos de ouro e prata, mas também de pau e barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Olha que coisa linda! Vamos olhar para dentro de nós nessa noite e ver como é que nós estamos vivendo, nos portando, né? Nos purificando de fato, se é que estamos fazendo, e pedir isso para o Senhor: Senhor, me ajude a ser vaso de honra, verso 21, me ajude, Senhor, a me santificar, para que eu seja idôneo, para que o Senhor tenha a oportunidade de me usar e que eu esteja preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar o sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. E é isso. É vivermos pedindo ao Senhor que nos ajude e que nos use para levar outros a se desprenderem das garras e dos laços do diabo, os quais muitos estão presos. Queridos, em setembro faz 13 anos que nós estamos por aqui. Como Catiba já mudou de lá para cá, não é? Em todas as áreas, não só em quantidade de pessoas, mas também em qualidade. E infelizmente as más qualidades têm superado as boas qualidades em relação à parcela de população, não é? Passou hoje no Folha de São Paulo, né? Até postei lá para os irmãos uma matéria falando de Catiba, uma das 3 cidades do Brasil com o índice maior de abandono do município. Catiba, de 2010 para 2022, perdeu 45% de sua população.
de 11 mil e tantas pessoas caiu para 6 mil e pouco. E diz que a tendência, depois vocês olham e leem a matéria lá, diz que a tendência, o presidente do IBGE diz que a tendência é continuar em queda. Porque, lá fala por quê, né? Quem quiser depois vai ver lá. Então, amados, nós precisamos pensar isso. Se vivemos em uma cidade pequena, aí temos mais oportunidade ainda de ser luz, de brilhar. Uma igreja pequena, olha que a gente vê de uma igreja de quase 1000 pessoas. Em uma igreja pequena, você pode muito mais se destacar positivamente do que em igreja grande. Quando eu digo destacar positivamente, não me entenda mal não, me entenda errado não estou dizendo você ser estrela, não é isso. Estou dizendo que igreja pequena, às vezes a pessoa cai no erro de achar que tem menos coisa para fazer, porque é pequena. Uma igreja pequena tem as mesmas coisas para fazer do que uma igreja grande, só que em proporções menores, certo? São as mesmas coisas, a dinâmica é a mesma, só que uma igreja pequena vai ter menos gente para fazer. Então você pode ser útil em qualquer área que você imaginar, em qualquer área. O que você pensar hoje de fazer para ajudar nessa casa de oração, tem coisa para fazer, não é? Então, meus amados, eu fico relembrando e pensando, voltando à questão do Titanic, quando 2 horas depois que o grande navio estava embaixo da água, chegou o primeiro barco de socorro. E eles se espantaram com a quantidade de pessoas mortas boiando naquelas águas geladas. E a história fala que aquele barco começou a pegar alguns corpos e rapidamente, barco pequeno encheu ali, 30 corpos já encheu. Então foram embora, acho que veio outro barco maior, começaram a pegar corpos e colocar no fundo do navio. Tem um depósito lá, né, de gelo, e muito gelo naquele local. Esse barco de pescadores, os barcos grandes, tem um tanque. Começaram a colocar os corpos ali até que encheu, e eles viram que eram muito mais pessoas do que eles esperavam. Eram 1.500 pessoas boiando, quase 1.500 boiando, porque alguns afundaram antes disso, né? E amados, até que eles começaram a sepultar as pessoas ali mesmo. Pegaram pesos e amarravam nas pessoas, e elas afundaram. Sobrou para quem? A história fala, pesquisando aí, a história mostra que eles olhavam as roupas das pessoas e amarravam as pessoas com as roupas mais simples, julgando ser as pessoas da terceira classe do navio. E as pessoas mais favorecidas, segunda, primeira classe, eram trazidas para os seus poderem sepultar. Mas o Senhor não olha para nós, irmãos, como o homem olha. O Senhor, quando aquele servo do Senhor foi na casa de Davi, né? Que ele olha procurando um sucessor para o rei. Lembra da história? Aí ele, com certeza é esse. Aí o Senhor vira para ele falar que não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Queridos, Deus nessa noite não está olhando para o nosso exterior. Deus está olhando para o nosso coração. Deus está olhando para a nossa alma. Deus está olhando para o preço que nós temos pago para nos parecer com Ele. Deus está olhando para nós nessa noite, diferentemente da maneira que nós estamos nos vendo. Deus está olhando para nós nessa noite. Deus está olhando para dentro de nós nessa noite e encontrando, buscando no nosso interior um verdadeiro adorador. Deus não quer cantor, não. Esse mundo está cheio de cantor. Deus quer adorador. Deus não está buscando nessa noite alguém que saiba tocar, não.
Deus não está buscando artista, Deus está buscando adorador. Quantos anos, irmãos, o Adoradores do Rei existe? Pessoas entraram, pessoas saíram, e os Adoradores do Rei continuaram adorando ao Rei. Não é? Quanto tempo essa igreja passou sem pastor e depois entrou o pastor? A igreja está aqui, porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores é quem reina, é quem governa, é quem direciona, é quem está neste lugar. Agora, uma vez que a gente fecha as portas da nossa vida para o Senhor, a gente afunda como está aqui. Uma vez que a gente fecha as portas da nossa vida para o Senhor, ou não abre as portas da nossa vida para o Senhor, nós implodimos como titã. Não vamos permitir, amados, que com toda essa riqueza que nós temos, não vamos permitir estar errando ainda não, né? A gente vai errar porque a gente é humano, mas nós temos toda a estrutura e base para permanecer longe do erro. No Salmo 51 ainda, Salmo 51, a partir do versículo 1. Vamos ler parte desse salmo para nós relembrarmos mais uma vez Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio a ele depois dele ter estado ali com Betseba. Davi toma consciência do mal que ele estava tendo ali em seu coração, e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Precisamos pedir com fé ao Senhor. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso aqui é muito forte, irmãos. O salmista traz um esclarecimento para nós de algo muito profundo, muito sério. Ele diz: em pecado eu fui formado, em iniquidade eu fui formado, em pecado minha mãe me teve. Então todos nós já nascemos pecadores, todos nós já nascemos necessitados do perdão de Deus. O pecado afasta o homem de Deus, nós já nascemos em virtude do pecado afastados do Senhor, mas o Senhor Jesus nos reconcilia com Deus através de seu sangue. O versículo 6: que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Até o verso 10. Verso 9: esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Queridos, é um dos clamores mais lindos, é uma oração isso aqui. Quando o salmista clama a Deus, ele está dizendo: é rei Davi, é rei, é um rei, irmãos, que tinha tudo diante de si, é um rei que tinha todo o poder em suas mãos. Era um rei que dava ordem a homens, era um rei que tinha exército, era um rei que tinha riquezas, era um rei que não tinha falta de absolutamente nada, mas era um rei convicto que necessitava da graça de Deus, do perdão de Deus, do renovo de Deus, da direção de Deus. Então ele volta para o Senhor e diz: esconde a tua face dos meus pecados. Senhor, eu estou sendo digno. Senhor, olha para mim, mas me enxerga os meus pecados. Não, Pai, apaga todos os meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, será minha conta. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Trazendo para os nossos dias é como se nós disséssemos: Senhor, eu estou com determinadas amizades que eu sei que está me distraindo,
que está me fazendo sair da sua presença? Eu estou tendo, Senhor, trazendo para os nossos dias certas atitudes que não convêm, que não te agradam. Senhor, eu preciso que o Senhor me limpe, eu preciso que o Senhor me cure. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, eu necessito da sua graça, irmãos. É a nossa oração para com Deus. Senhor, nós lemos bastante isso: o meu pecado está sempre diante de mim. Nós sabemos os nossos pecados, nós sabemos os nossos erros, nós sabemos as nossas falhas, mas nós precisamos saber também que sozinhos nós não temos condições de vencer. Por isso nós temos que pedir o que Davi pediu: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. No Salmo 139, 23 e 24, antes de ir para o último ponto, Salmo, mais esse texto, Salmos 139, 23 e 24. 39, 23 e 24, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Temos que orar assim, temos que pedir isso a Deus. Penúltimo texto, Salmo 138, usufruamos da vida que temos e louvemos ao nosso Senhor. Salmo 138, penúltimo texto. Mais uma vez, Davi, em salmos de ação de graça, ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, atentaste-me, fortalecendo a minha alma. Irmão, isso aqui é lindo demais. Não foi amanhã, não. Não foi depois de amanhã, nem na semana que vem, nem no mês que vem, não. Somente diz: no dia em que eu clamei, tu me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Queridos, Deus sabe da nossa condição. No dia que a gente clama, Deus ouve imediatamente, naquela hora, né? Mas muitas vezes o remédio de Deus é em dose homeopática, é no conta-gota. Deus vai colocando aquele remedinho na conta-gota. Você já viu que é um corte, passar mertiolate, imediatamente o corte sarar, o corte secar? Todo dia, ou 2 ou 3 vezes por dia, tem que passar mertiolate, passar, arde, até que começa a arder menos, né? Aí você começa a perceber que está ardendo menos porque já está fechando, porque está cicatrizando, até que cicatriza. A gente clama, Deus escuta, Deus se alenta, Deus fortalece a nossa alma. Todos os reis da terra te louvarão assim, quando ouvirem a palavra da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. É Deus, né, irmão? É Deus que faz isso. É Deus que revivifica. É só Deus, irmãos. É só Deus que levanta. Não tem palavra, não tem atitude, não. É só Deus. É só Deus no tempo de Deus. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Último verso, texto que foi lido no Salmo 150, apenas o verso 6. Salmo 150, apenas o versículo 6. Diz a palavra do Senhor: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amados, o povo daquele submarino, os especialistas ainda dizem que piscou ali, pronto, morreu. Diz que foi um estalar de dedo, que foi
tão rápido que antes que eles percebessem que tinha tido alguma coisa, eles já estavam mortos. Foi uma morte instantânea, indolor, absolutamente morreu. Assim é o arrebatamento da igreja, assim será o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que não abrir e fechar de olhos, não piscar, não vai ter tempo mais para fazer absolutamente nada, nem para perdoar, nem para pedir perdão, nem para despedir, nem para consertar os erros, nem ainda para clamar a Deus que perdoe os seus pecados. Por isso nós precisamos estar prontos hoje. Por isso precisamos pedir perdão ao Senhor hoje. Por isso que precisamos estar com o coração limpo e reto hoje. Porque hoje o Senhor Jesus pode descer e pode, em piscar de olhos ou no estalar de dedo, chamar a sua igreja, e depois não há mais o que fazer. Eles desceram, e a 15 minutos de chegarem até o local onde eles queriam chegar, o sinal sumiu. Houve implosão. E quantas vezes a gente tem vontade de ir para determinado lugar ou fazer determinada coisa, a gente fala, eu vou. Se Deus permitir, eu vou. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus deixar, eu vou. E como o servo do Senhor disse no passado, que a gente possa falar e viver assim: se o Senhor não for comigo, não me deixe sair daqui. Que Deus abençoe, amém? Grupo de louvor. Vamos declarar o Senhor nessa noite. Não há outro
Ó Deus, que a tua palavra a cada instante, ó Pai, tenha poder em nossas vidas e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, como o salmista clamou, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno. A tua palavra diz que há tempo de frieza espiritual, mas que nós possamos ser aqueles adoradores que o Senhor está buscando e procurando em espírito e em verdade. Nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares, repouse sobre nós a tua paz. Que a unção do teu Espírito Santo seja renovada e redobrada sobre as nossas vidas. Seja com aqueles que estão em viagem, seja com aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ó Senhor. Faça, Senhor, o que médico não pode fazer. Faça, Senhor, dê o efeito que o remédio não pode dar, porque o Senhor pode todas as coisas e que a tua graça se manifeste sobre as nossas vidas a cada instante. Afaste de nós tudo que não provém de ti, tudo que não te agrada, para que nós, ao invés de sucumbir, nós possamos voar como águias, olhando para o alvo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos leve em paz para os nossos lares e nos dando uma semana em paz em tua presença, em nome de Jesus.